Fala pessoal, vamos dar continuidade à nossa segunda parte do bate-papo sobre planejamento tributário. Fica conosco e vamos absorver conhecimento. E você falou aí de custo, o custo tributário ele é variável. Isso. E aí eu já entro agora nessa segunda pergunta, nessa quarta pergunta, né? Quer dizer, quais regimes tributários a empresa pode optar? Hoje, no Brasil, existem 4 tipos de regimes. Os mais badalados, os mais convencionais são Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real. Um que é um pouco esquecido, mas ainda existe, é o lucro arbitrado. Então, a própria palavra já diz arbitrariedade. Então, a arbitrariedade por parte do contribuinte e pode haver arbitrariedade por parte do fisco. Exatamente. Então, é um regime tributário bastante exótico, podemos dizer assim. E quem cai nele é porque provavelmente ele não tem uma estruturação, não tem uma administração. Não fez um planejamento tributário, né? Podemos dizer e voltar na informação inicial que esse cara que escolheu o regime arbitrado provavelmente é um dono do CNPJ. Caramba. Então, ele não é um empresário. É algo que, se você não considerar de início, e querendo ou não, esse regime que você fala aí, o arbitrário, a grande maioria das vezes é o que você vai pagar mais imposto. Exatamente. Porque você não tem parâmetro, né? Cadê a sua comprovação? Cadê a seu documento comprobatório dos fatos e atos administrativos? Ou seja, você deixa ali uma lacuna obscura que o fisco vai poder aceitar ou negar. Então, perfeito. Isso aí vai ter uma briga de egos. E você falou, quando a gente falou do regime tributário, por exemplo, a grande maioria das empresas, pequenas empresas, né, e médias empresas, escolhem um desses regimes, né? E quando você fala do custo tributário, que ele é variável, é justamente isso. Muitos ignoram mensalmente esse custo e às vezes colocam ali um custo fixo dos impostos, né? Isso. E isso acaba afetando a lucratividade dele, né? Então, o que é que você pode dar aí de dica para um empresário que hoje, por exemplo, é do regime do Simples Nacional, mas está ignorando essa variável aí desse imposto? A sugestão que nós orientamos aos nossos clientes é a seguinte: o custo tributário ele é tão importante quanto o lucro que o empresário almejou ou projetou para aquela companhia. Por quê? No momento que ele faz o aumento ou captação de novos clientes, ou seja, seu faturamento ele ganha uma robustez maior, consequentemente o imposto ele vai acompanhar esse aumento gradativo. E aí entra a análise. O meu negócio está gerando recurso no final de caixa que eu possa absorver esse aumento de custo tributário, ou no momento que eu aumentei os meus clientes, eu não precifiquei na forma correta, colocando esse meu custo tributário. Então, hoje eu costumo dizer que a precificação de um serviço, a precificação de uma mercadoria, ela está 100% relacionada à carga tributária. Perfeito. Por quê? Como eu te falei, é muito dinâmico, muda muito rápido as regras tributárias. Então isso pode aumentar ou diluir o meu lucro. Então, todo mês o empresário, né, vamos deixar o dono do CNPJ um pouquinho de lado, todo mês o empresário precisa estar atento aos números do negócio dele. Exatamente. Isso faz com que ele tenha uma segurança e ele consiga realizar o quê? Com previsibilidade o que vai acontecer no mês subsequente. Perfeito. Então, vamos lá. Eu já escolhi o meu regime, na verdade, não é o melhor regime, mas o regime mais adequado à minha realidade, à realidade do meu negócio. Então, quais são os passos seguintes após escolher esse regime? Pronto. O passo seguinte, após a escolha do regime, é um mapeamento das informações do que aquela empresa vai desenvolver. Se ela vai prestar serviço, qual tipo de serviço, quais são as regras aplicadas àquele serviço e se existem algumas exceções à regra, ou que nós chamamos de forma técnica, são sistemáticas especiais, ou vamos dizer regimes especiais. E se você vai trabalhar com mercadoria, também existem algumas sistemáticas especiais. Vamos citar aqui exemplos nas duas esferas. Eu trabalho com supermercados, então eu tenho alguns produtos ali que eles não podem, no momento da minha venda, ter a incidência de um tributo porque ele já foi pago antecipadamente. Aquele ali é a sistemática da substituição tributária. Então, isso é uma atenção que o contador deve ter para que o contribuinte não pague o imposto em duplicidade. Assim como
o prestador de serviço, quando ele é obrigado a fazer a retenção ou realizar a retenção do ISS, para no momento que ele apurar o Simples Nacional, ele não duplicar o pagamento do ISS, ele pagar na retenção e depois pagar no DAS, ou seja, duplicidade. Perfeito. E até parece que você está lendo aqui a minha mente, porque eu até separei uma pergunta aqui que é justamente sobre isso. Claro, meu planejamento tributário foi realizado, foi implantado, mas depois disso eu preciso ter alguma integração entre os departamentos da minha empresa. Por exemplo, a minha empresa tem um financeiro, tem um administrativo, tem um contábil, tem um fiscal, tem um DP. Em que momento aí, como é que o planejamento tributário faz essa interação entre os departamentos? Tem algum benefício se eu fizer essa interação? Sim, excelente pergunta. O planejamento tributário ele provoca essa integração entre os setores. Por quê? Se o faturamento realizar a emissão da nota de forma equivocada, prejuízo tributário. Se o faturamento realizar a emissão da nota da forma adequada, mas o departamento fiscal não realizar as devidas classificações, nem tampouco os envios dessas informações para o governo, prejuízo tributário. Se a contabilidade não faz o monitoramento e acompanhamento dos créditos ou possíveis créditos para compensação, desperdício de recursos tributários. Então, todas as etapas, todos os setores, eles são responsáveis por um único CNPJ. Então, as informações que elas perpassam pelo fiscal, departamento pessoal, contábil, inclusive o paralegal, que é a estrutura inicial da empresa. Então, todos esses setores e um dos mais importantes de tecnologia da informação, ou seja, informacional, o poder informacional, se elas não tiverem falando a mesma linguagem, a empresa pode estar fadada ou criando um problema crônico de desperdício de recursos tributários. Maravilha. Jefferson, a gente bateu um papo enorme aqui e eu tenho certeza que quem está nos assistindo absorveu muita coisa, né? E tem muita coisa ainda para ser entregue, mas a gente vai preparar isso num outro momento, tá? Então, eu quero pedir agora para você agradecer a nossa audiência em alguns segundos, tá? Não vou deixar você falar muito, mas agradeço a nossa audiência aí e a gente também já agradece esse seu tempo aqui. Obrigado, pessoal. Estou disponível sempre a contribuir positivamente com o CAP, agregando e trazendo muito conhecimento prático. Então, esse é o objetivo, né, de profissional e de vida que constituímos. Então, todas as vezes que nós viemos ficar à disposição para bater um tema, nós vamos trazer o que há de melhor e o de mais atualizado no momento. Perfeito. Forte abraço e espero vocês no outro bate-papo. Agradeço a você e continue nos acompanhando e até o próximo.